Pensa só, estar no meio de uma tempestade daquelas, tudo escuro, sem a menor esperança de se salvar. Essa cena, que aconteceu de verdade num naufrágio, pode nos ensinar muita coisa sobre uma escolha espiritual que todo mundo enfrenta. Hoje, a gente vai conectar a escuridão do mar com a decisão entre a luz e as trevas, mergulhando juntos nos textos de Atos e do Evangelho de João. A gente já começa no olho do furacão. Essa frase de Atos dos Apóstolos joga a gente direto no desespero de uma tripulação completamente perdida. Imagina, um navio à deriva e aquela sensação de que pronto, acabou tudo. É desse ponto que a gente parte, a crise total. Então, bora entender essa tempestade de perto. Isso aqui não é só uma historinha, não. É a realidade física e emocional de quem está perdido no mar. A escuridão aqui não é uma metáfora, ainda. É uma condição literal, fria, aterrorizante, que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver. Olha, o desespero não chega de uma vez só. Ele vai crescendo. Primeiro vem um vento fortíssimo. Depois, a tripulação, já sem saber o que fazer, começa a jogar a carga fora para ver se o navio fica mais leve. No terceiro dia, a coisa tá tão feia que eles jogam até a própria estrutura do navio no mar. E aí, depois de dias nessa agonia, a escuridão vira absoluta. E é aqui que o negócio aperta de vez. O pavor de verdade não é só um mar violento, mas a perda total de direção. Sem sol, sem estrelas, não tem como saber para onde ir. É perder completamente a orientação e, junto com ela, perder toda a esperança. E é com essa imagem de escuridão total que a gente faz uma ponte. Vamos sair dessa tempestade literal de Atos e entrar nos conceitos de luz e trevas lá do Evangelho de João. Porque essa tempestade no mar, ela é um espelho impressionante de uma condição espiritual muito profunda. E olha só que paralelo incrível. De um lado, a escuridão física, do naufrágio onde ninguém vê o caminho. Do outro, a escuridão espiritual que João descreve como uma escolha. A pessoa evita a luz para que as coisas erradas que ela faz não apareçam. A tempestade real vira a metáfora perfeita para uma crise interna. Certo. Então, qual é a alternativa para não ficar escondido nessa escuridão? O texto dá a resposta: praticar a verdade. E o que isso quer dizer? Não é sobre ser perfeito, viu? É sobre se mover de propósito na direção da luz, mostrando que as ações buscam um alinhamento com Deus. Bom, vamos em frente, porque a história não acaba no escuro. Tanto no navio quanto na discussão de João, aparece alguém que fala a verdade. Em cada uma dessas crises, surge uma voz que serve de guia. As situações são bem diferentes, mas a pressão é enorme nos dois casos. Paulo está num navio que pode afundar a qualquer momento, cercado de gente apavorada. Já João Batista, ele está no meio de uma discussão religiosa e de uma crise sobre o seu próprio ministério, com os discípulos dele preocupados que ele está perdendo a relevância. Essa frase de João Batista é sensacional. Quando ele é confrontado sobre a popularidade de Jesus, a resposta dele não é de competição, é de uma humildade enorme. Ele entende que o papel dele não é chamar atenção para si, mas ser uma seta, apontando para alguém muito maior. Do mesmo jeito, a mensagem de Paulo não é sobre ele mesmo. Ele não diz, eu vou salvar todo mundo. Não, ele simplesmente transmite uma promessa que veio de Deus. Ele aponta para algo além do medo da tempestade, para uma garantia de salvação que não vem dele. Percebe o padrão? O ponto crucial é esse. Tanto João quanto Paulo agem como placas de sinalização. Em tempestades completamente diferentes, a função deles é a mesma: desviar a atenção de si mesmos ou da crise e apontar para uma esperança, para uma verdade que está muito além. E agora, para fechar, vamos conectar o ato de ouvir essas vozes com o resultado disso, que é vida e salvação. Afinal, o que acontece quando alguém decide dar ouvidos a essa voz que aponta o caminho? Aqui o paralelo é direto e muito forte. Em Atos, acreditar na promessa de Deus leva à sobrevivência física da tripulação. Em João, acreditar no Filho leva à vida eterna. Nas duas histórias, a vida, seja física ou espiritual, depende de uma coisa: acreditar na palavra que foi dita. Mas o que é exatamente essa vida eterna? O texto deixa claro que não é só sobre duração, sobre viver para sempre. É sobre qualidade, uma vida conectada com um Deus que a gente alcança pela fé. É a alternativa direta ao que o Evangelho chama de permanecer debaixo da ira de Deus.
No fim das contas, a mensagem central de João 3,36 pode ser resumida nesse processo bem simples, de 2 passos. A ação é crer. O resultado direto dessa crença é ter a vida eterna. É uma fórmula de causa e consequência bem clara. E com isso, a gente fecha o círculo. Começamos na escuridão de uma tempestade real e chegamos na luz de uma escolha espiritual. A lição que une essas duas histórias é que, seja no meio do mar ou no fundo da alma, a salvação vem quando se ouve e se acredita na voz que aponta para a verdadeira esperança. E a gente termina com essa reflexão. Quando as tempestades da vida chegam e a escuridão parece total, sem sol nem estrelas para guiar, a questão fundamental é essa: a qual voz estamos dando ouvidos? Qual testemunho escolhemos seguir?